que é tão difícil de deixar de ter fé no sobrenatural? Sabemos que, entendemos e sabemos que todas as igrejas são mitos, nenhuma da religião apresenta a realidade como ela é. No sentido epistemológico, todas são iguais, todas dizem que a mentira é verdade, né? Falam de algo sem ter a certeza de que existe ou não. Então, sendo todas as religiões mito, ela é ensinada às pessoas, ela é uma doutrina, ela é uma catequese, as pessoas são domesticadas a viver aquilo que o líder fala. Elas não estudam profundamente o que está sendo dito pelo líder, apenas escutam, são catequizadas, internalizam o que é dito e começam a tentar viver o que é dito, não é? Há líderes que acreditam no que dizem. Vamos dizer que mais de 90% dos líderes religiosos acreditam que estão dizendo a verdade, que acreditam no mito da religião e que falam sobre ele sem entender a verdade que está por detrás do mito. E há lá alguns porcentos, né, vamos dizer 10%, que sabem que é mentira, mas continuam pregando por uma necessidade econômica ou de status para manter a sua vida. Há aqueles que pregam com honestidade que a religião existe sem entender, sem aprofundar, que são os religiosos, os líderes que acreditam naquilo que estão dizendo, não significa que eles estão sendo honestos, sim, mas não significa que estão dizendo a verdade. A honestidade, nesse caso, não é a verdade. Então, toda religião quer dizer como a vida é, do que é a realidade da vida, do que é formada a vida, para onde vamos, o que vamos fazer da vida, o porquê nascemos, para onde vamos, por que vivemos. E a ciência já superou essas indagações feitas por nós sobre essas questões. A ciência já nos diz de onde nascemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Então, o religioso, ele recebe do líder as descrições falsas, né, da realidade, aquilo que o líder entende que é real, que é verdade, né, de onde nascemos, para o que fazemos aqui, para onde vamos, né, são feitas descrições falsas dessa realidade e muitos seguem essas descrições falsas, né? A diferença é que o líder recebe para falar aquilo que entende que é verdade ou que sabe que não é verdade, mas continua dizendo que é verdade, e o religioso, a pessoa que segue o líder, ele paga para ouvir aquilo que o líder fala, né? Então, o líder religioso faz uma leitura falsa da realidade, e essa leitura falsa da realidade ela é reforçada por quem? A igreja, depois a família toda religiosa. Então, desde criança, a criança vive naquela igreja, naquela doutrina, naquela catequese, tudo aquilo é incutido na sua mente, é colocado no seu consciente, no seu inconsciente, e a criança começa a vivenciar aquilo como uma verdade. A comunidade também é religiosa, então a criança vê os pais, vê a comunidade religiosa, vê a sociedade indo à igreja, vê os líderes religiosos e começa a repetir a doutrina, a catequese religiosa da qual ela nasceu, da qual ela foi doutrinada, da qual ela é domesticada. Então, quanto mais cedo uma criança ela é introduzida na igreja, mais a lavagem cerebral é forte, mais difícil vai ser a criança, a pessoa adulta ou adolescente ou jovem saírem daquela compreensão religiosa, porque há uma lavagem cerebral que leva a pessoa a ter dificuldades de sair daquela compreensão. Se nós formos estudar as sinapses do nosso cérebro, dos nossos neurônios, né, as sinapses químicas que são realizadas pelos nossos
neurotransmissores, as sinapses elétricas, nós vamos perceber que quando a gente aprende a andar de bicicleta, é aos pouquinhos que a gente vai aprendendo até que se torne automático. Quando a gente vai aprender a andar de carro também, vai ter muita dificuldade de andar, de passar marcha, de olhar para a esquerda, para a direita, de dar o sinal de esquerda e direita, de frear, tudo junto, é muito difícil, né? Mas depois que se vira automático, nós começamos a fazer tudo automaticamente. Então a criança é como se fosse alguém aprendendo a andar de bicicleta, e quando adulto já sabe andar de bicicleta e só liga o automático e faz tudo no automático. Vive a sua fé, a sua religião no automático. Não existe questionamento, não existe estudo, não existe leitura aprofundada, não existe exegese. Então a pessoa só segue a orientação do seu líder. Então é como se ele tivesse aprendido a andar de bicicleta e só sabe andar de bicicleta daquela forma, daquele jeito, não é? Então a gente vê que a religião, então, ela entra na vida da pessoa, ela fala sobre a moral, sobre a ética, sobre sexo, sobre verdade, sobre mentira, sobre o eterno, sobre o inferno. E aí as pessoas começam a vivenciar isso no dia a dia, como se fosse uma realidade. Mas, na verdade, a religião é um mito que é introduzido no cérebro, na cabeça da pessoa, e a pessoa começa a vivenciar esse mito. E aí não consegue mais sair. Então, se alguém tenta sair da fé religiosa, a pessoa vai entrar em crise, porque não encontra um caminho facilmente para se sentir livre, para mudar a sua compreensão religiosa. Há uma necessidade dessa questão religiosa. Então ele sai de uma determinada igreja da qual ele se decepciona, mas ele não consegue ficar sem a fé no mito. Então ele passa a acreditar numa outra igreja, num outro líder e a seguir as normas e as regras dessa nova liderança. E não consegue dar um basta. Por quê? Porque o seu cérebro, a sua mente, as suas sinapses cerebrais estão domesticadas a entender que sempre deve se agir desse jeito. Tem que ter um Deus, tem que ter o sobrenatural e temos que ter nos milagres, nas magias que acontecem, senão a nossa vida perde o sentido, o nosso viver perde a graça e nós entramos em depressão. É importante entender que há a possibilidade de uma nova ideia, de uma nova compreensão de viver a vida. Mas sem religião não há moral, não há ética, não há justiça, não há fraternidade. E isso é uma falácia, né, que as pessoas e os religiosos tentam implantar na cabeça das pessoas como se fosse uma realidade. Sem a religião, se a religião fosse colocada no seu lugar e as pessoas seguissem a religião, mas soubessem que ela é mito, isso não implica em deixar de ser uma pessoa correta, uma pessoa fraterna, uma pessoa que ama, uma pessoa que ajuda o próximo, uma pessoa que colabora, uma pessoa íntegra, né? Então é isso que nós devemos refletir hoje. Se você não gosta dessas conversas, dessas falas, você pode pular aí essas conversas, mas isso é para refletir. Você pode pensar diferente e eu respeito o seu pensar, certo? E você respeite o meu. É isso. Um abraço. Tchau.